Abra as Bíblias de vocês aí. Eu coloco aqui para mim, filho, Josué capítulo 24, versículo de número 15. Nós estamos finalizando esse domingo a série Desconectados. Amém? Quantos aqui ouviram a primeira mensagem, a segunda mensagem? O apóstolo Richard, com muita propriedade, nos ensinou sobre essa série. E hoje nós vamos, pela misericórdia e graça do Senhor, finalizar essa série. E eu coloquei um tema aqui, dessa ministração, eu coloquei conexões familiares. Então, hoje nós vamos falar sobre família. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor em Josué 24:15, porém, Josué dizendo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué ele finaliza esse versículo dizendo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os olhos, permita-me fazer uma oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, perdoe-nos cada pensamento impuro, sentimento impuro, ato impuro, olhar impuro, cada vez que tropeçamos em palavras, cada vez que fizemos algo que não te agradou. Senhor Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que não é necessário que ninguém nos ensine nada, mas sim a unção que é em nós, o Espírito Santo que habita dentro de nós, há de nos ensinar todas as coisas. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu venha nos ensinar através do Teu Santo Espírito, me usando, e tudo que for dito e aprendido aqui, nós possamos fixar na mente para pormos em prática. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Se você concorda com isso, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor dos Exércitos. Conexões familiares. Falar sobre família não é tão simples assim. Eu costumo dizer que a família é a nossa primeira escola. É dentro da nossa família que nós vamos encontrar o Tomé que duvida. É dentro da nossa família que nós vamos encontrar o Absalão que se revolta contra o pai. É dentro da nossa família que nós vamos encontrar, por exemplo, o Judas que te trai. A Bíblia, ela começa falando em família em Gênesis capítulo 3. A Bíblia termina o Antigo Testamento também falando sobre família, em Malaquias 4:8, dizendo: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Paulo escreveu textos enormes falando sobre família. Pedro, que escreveu tão pouco, também falou sobre família. Então, em uma perspectiva bíblica, família é prioridade. Eu costumo dizer, se nós perdermos dinheiro, nós não perdemos nada. Se perdermos saúde, perdemos alguma coisa. Porém, se perdermos a nossa família, nós perdemos o nosso maior patrimônio. Eu não sei vocês, mas eu, assim como Josué, ele imaginava toda a família dele perto dele. Vocês querem estar no céu e a família de vocês junto com vocês? Sim ou não? Amém? Quem quer ir estar no céu? Você crê nisso, que a sua família vai estar no céu? Você crê nisso? Você crê? Você crê? Crê aí? Crê aí em cima aí? Crê, crê? Então, assim como você crê, assim vai ser. Então, hoje eu quero falar sobre alguns pontos importantes e tirar essa desconexão familiar e conectá-los novamente na família. Isso é importantíssimo. Então, hoje eu vou falar aqui muito rápido, nesses 31 minutos que me restam, sobre a figura masculina. Cadê os machos aí? Cadê os homens aí? Levanta a mão. Hoje eu quero ver se você é macho mesmo. Eu vou falar um pouco sobre a figura feminina. Cadê a mulherada aí? Isso. Eu vou falar um pouco com os pais aí. Cadê os pais aí? Quem é pai, mãe aí? Isso. Vou falar um pouco com os filhos. Levanta a mão os filhos aí. Isso. O resto é uma experiência, né? Não levantou a mão, então não é filho. Você não é filho. Todo mundo aqui é filho, gente. Você nasceu uma experiência? Nasceu de onde? Vou falar um pouco para os solteiros. Cadê os solteiros aí? Isso. Cadê os solteiros com 20 anos aí? Isso. Com 30, com 40. Isso. Então, vou falar um pouco para vocês também. E a gente finaliza aí
falando sobre família, tá bom? Então, eu sempre escolho um texto, né? Eu gosto muito desse texto que falando dos machos, tá? Só os machos aqui. Essa é a minha classe, então eu sei como falar para eles, tá bom? Então você pode estar pensando assim, eu gosto desse tipo de reunião falando sobre família, porque geralmente quando fala assim, né, e tá o marido perto da esposa, a esposa perto do marido, o namorado perto da namorada, e assim vai, aí ela dá uma cutucada, toma miserável, é isso mesmo, né? Quando não, ele também faz assim, mas se ele, aí, às vezes tu pode dizer assim, não, mas poxa, por que ele não veio? Por que ela não veio? Não, quem era para vir era você, não era ele, não era ela. Deus vai falar, vai tratar com você. Depois você manda ele ou ela assistir no YouTube, tá bom? Que fica gravado lá, tá ok? Então bora lá. A Bíblia fala ali, tem uma história bastante interessante, que fala de José. Quantos já ouviram a história de José aqui? A Bíblia fala que foi uma história de um trio, né? Um trio ali chamado o José, o Potifar e a esposa de Potifar, a senhorita Patifona, né? Então, a Bíblia relata que a esposa de Potifar, ela se apaixona, se interessa pelo Zezinho, por José. Olha só que interessante, se apaixona. E a pergunta que fica é, o que a esposa de Potifar, ela viu em José, que ela não viu no seu marido Potifar? Vou repetir, o que a esposa de Potifar, ela viu em José, que ela não viu no seu marido Potifar? Anota aí, primeiro, José era um cara sonhador. Entenda isso, macharada, mulheres gostam de homens que saibam sonhar, e sonhar alto. Por isso que Paulo, ele vai escrever assim, em 2 Coríntios 5, 7, ele vai dizer, andamos por fé, por sonho, por visão, não por vista. Por quê? Porque a tua vista te restringe ao presente, mas a tua visão, o teu sonho te libera para o futuro. A tua vista vê o que é apenas, mas a tua visão, ela te libera para o futuro. Olha só que interessante. Visão, sonho, é ver o impossível e crer que é possível. Mulheres gostam de homens que saibam sonhar e sonhar alto. Qual é o teu sonho? Mulheres gostam de homens que sabem. Uma vez eu perguntei para um jovem, qual é o teu sonho? Ele disse, pastor, meu sonho é ser botijeiro. Botijeiro? Como assim? Não, é porque meu pai vende botija de gás. Não tem problema nenhum, um trabalho digno, tranquilo, mas um jovem de 15, 16 anos sonhando em ser botijeiro, falei para ele, tenho certeza que até o seu pai, ele vai querer que você tenha uma profissão melhor do que essa, tá? Então, você que é jovem, solteiro, jovem aí, solteira, ei, qual é o sonho? Pelo amor de Deus. Ninguém se apaixona só se for paixão cega, burra e muda. Ninguém se apaixona por... Você está aqui, né? Vivendo com a mamãe, com o papai. Vai, miserento, vai trabalhar. Vai trabalhar. Qual é o teu sonho? Aí o marido chega... A mulher está ali, né, esperando ouvir o sonho, né, esperando expectativa para ele passar a visão, o sonho. Ele, amorzinho, está tudo bem, né? A gente é daqui, a gente mora alugado, glória a Deus. A gente ganha tanto por mês, é daqui para a glória, tá bom. Não, mulher não gosta de homem assim não, meu irmão, para com isso. Mulheres gostam de homem que sabe sonhar. É o seguinte, ó, a gente mora alugado, mas Deus vai abençoar, a gente vai ter a casa própria. Eu vou arranjar um melhor emprego, vou te dar um futuro melhor. Vixe, irmão. O que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? Segundo, José era um excelente administrador. A Bíblia diz que em tudo que José colocava a mão, Deus o prosperava. Tudo, o cara sabia administrar. Gente, uma macharada, mulheres gostam de homens que saibam administrar. Como é que está a administração aí dentro do lar? Tem que administrar. Por quê? Eu não estou falando que é para você ser mão de mucuraçada, não. Porque tem marido que dá para a mulher alguma coisa e parece que está fazendo um favor. É uma só carne, irmão. Não existe isso, não. Mulheres gostam de homens que saibam administrar para quê, meu irmão? A sua esposa.
ela precisa ir num cabeleireiro. Ela precisa fazer unha. Você precisa entender a diferença de gasto para investimento. Não é gasto você levar sua esposa no shopping e dizer, compra amor. Isso é investimento. Não é gasto você levar ela no cabeleireiro. Não é gasto você levar ela para dar um trato nela. Isso é investimento, até porque se faz bem para a obra, que é ela, vai fazer bem para o obreiro, que é você. Então dá um trato, saiba administrar, ei, bora lá. O que a esposa de José viu, o que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? José, ele era gentil, educado, cavalheiro, simpático. José era o tipo do cara que saberia abrir a porta do carro para sua esposa entrar. Hoje em dia, tu sai no carro, a tua esposa nem entrou, né, miséria? Meu Senhor, para de ser grosseiro. Seja gentil, educado, cavalheiro, simpático. Sabe por quê? Você não sabe. Mas geralmente existe um cara andando por aí, o nome dele é Ricardão. Ele não vai ser grosseiro com ela. Ele vai ficar somebody love. Não vai ser grosseiro. Preste atenção como você fala com ela, rapaz. Existem modos de falar. Carlos Henrique, pega uma água ali para mim. Bora, vai. Não, peraí, meu filho. Vem cá, cabeçudo. Vem cá, cabeça de nós todos. Senta aí. Isso não é bullying não, tá, filho? É um bullying gospel. Mas existem formas de falar. Olha só o que eu falei com ele. Não, formas de falar, cara. Meu amor, pega um copo d'água para mim, por favor. Existe, você pode falar a mesma coisa, mas de formas diferentes. Ela não é a tua empregada doméstica. A Bíblia fala sobre a expressão dona de casa em Tito, mas essa expressão tu pode direcionar para onde tu quiser. Mas tu nunca vai encontrar provas bíblicas de que uma dona de casa precisa fazer comidinha para ti, bebezão. Precisa lavar a tua roupinha, a tua cueca. Não, ajude. Vixe, irmão. Bora lá, o que a esposa de Potifar viu em José que ela não viu no seu marido Potifar? Próximo. José dava um bom testemunho. No lar, família. O cara tinha uma família alinhada. Família nuclear alinhada. Os irmãos eram tudo endemoniados, mas a família nuclear dele já estava alinhada. Exemplo de família nuclear. Efraim, Manassés. Tem que dar um bom testemunho dentro do lar, cara. Não adianta aqui dar glória a Deus e aleluia. E lá na tua casa tu xingar a tua esposa. Tu não cumprir com os teus deveres de marido. Para com isso. Você é um macho. Não seja cabe. Você é um macho. Te posiciona, cara. E nem a história do velório bastante conhecida. O marido morreu. E aí o pastor teve uma excelente ideia diante da igreja, diante do velório, e disse: irmãos, eu creio, se nós orarmos, o irmão vai ressuscitar. A viúva parou de chorar na hora. Chegou diante do pastor, diante da congregação, e disse: olha, se ele ressuscitar, tu leva para tua casa. Porque o milagre aqui não é ele ressuscitar, foi ele ter morrido, porque ele é uma mala sem alça. É o testemunho que você tem dado dentro do seu lar. Vamos para a mulherada agora, vamos correr. Escolhi um texto em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre Jezabel, uma rainha casada com um rei banana chamado Acabe.
Deixe de ser banana, miséria. Toma posição aí nesse negócio. Mas Jezabel, ela tinha uma índole. E qual era a índole de Jezabel? Primeiro, anota aí. Vingativa. Ela se vingava. Ela era vingativa. Tem mulheres hoje em dia que dizem assim pro marido: se você não fizer o que eu estou te pedindo, hoje tu não me toca. Espírito de Jezabel, eu te repreendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7, mulher, que teu corpo não te pertence, mas pertence a teu esposo. Lógico, Paulo não ia deixar só essa deixa. Ele completa dizendo que teu corpo também, marido, não te pertence, mas pertence à tua esposa. Então vocês não podem se negar um ao outro, a não ser com consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração. Primeiro, consentimento mútuo. Segundo, para a oração. A questão é que tem mulher toda hora orando. E ela toma o consentimento sozinha. Não pode. Não pode. Não seja vingativa. Segundo, qual era a índole de Jezabel? Jezabel, ela era autoritária. Ela queria ser o homem do lar. Ela era o machão, sabe? Machão, não, pare com isso. Que autoridade é essa? Precisa não. Uma vez eu vi uma pregação, uma mulher dizendo bem assim, né? Uma pregadora, né? Dizendo bem assim, bastante conhecida, dizendo assim: olha, se o homem é o cabeça, eu sou o pescoço. A cabeça só se mexe para onde o pescoço quer. É Satanás, capítulo 1, versículo 2. Isso não está escrito não, irmã. Você é auxiliador, é para estar ao lado. Fique do lado, ali auxiliando. Você tem um poder incrível, o poder de edificar, mas também o poder de destruir. E isso só é dado para a mulher, para a esposa. A mulher sábia edifica, a tola destrói. Está tudo nas suas mãos. Preste atenção. Seja sábia. Construa, edifique. Isso é importantíssimo. Não seja como Jezabel, autoritária. Próximo. Qual era a índole de Jezabel? Jezabel, ela era briguenta. Vocês acreditam? Estava de brigar. Olha, a Bíblia diz assim, eu acho que é em Provérbios 21:9, se eu não me engano, diz assim, ó: melhor é morar num canto de telhado sozinho do que numa casa bem ampla com uma mulher briguenta. Aí o cara chega do trabalho: acabou o gás, os filhos estão sem fralda, tu não está fazendo nada, e toda hora, por isso que às vezes o cara quer chegar embriagado em casa. Pare de ser briguenta, rapaz. Edifique através das suas palavras. Edifique as decisões do seu marido, do seu esposo. É uma só carne agora, não brigue não. Fale, uma das piores coisas que existe é quando o homem se sente desrespeitado dentro do lar. Não confronte. Converse. Ore. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, se o seu marido, ele não crer na palavra e não estar no Senhor, é pelo seu porte que ele vai ser salvo sem palavras. Sem palavras. O problema é que você briga muito e fala demais. Esse que é o problema. Próxima índole de Jezabel, ela era homicida, rapaz. Você acredita nisso? Ah, pastor, mas essa daí eu não sou não. A Bíblia diz assim, ó, 1 João 3, 15, 16. Se você odeia alguém, você já é homicida, já matou aquela pessoa. Tem mulheres aqui que odeiam a sogrinha do coração. Elas dizem assim: olha, se a tua mãe não vier aqui, para mim não tem problema nenhum, eu não gosto dela. Quando você fala mal da sua sogra, você fala mal do útero que gerou o amor da sua vida.
Tome cuidado. E alguns, no casamento, usam a parte de Ruth, né? Ruth capítulo 1. O teu Deus de aliança, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, para onde tu fores eu irei eu. Gente, não é uma mulher falando para um homem, nem um homem falando para uma mulher, não. Essa passagem é simplesmente Ruth, a nora, falando para a sogra Noemi. Sabe o que você precisa fazer hoje? Ligar para a sua sogra, pedir perdão e fazer um almoço, ou levar umas roletas para ela hoje. Está lá fora. É roleta, vatapá de camarão, fricassê de frango. Eu tenho umas 70 roletas, não pode sobrar uma, hein? Mais tarde, hein? Tem que levar tudo, pelo amor de Deus. Tudo em prol da construção, irmão. Pelo amor de Deus. Leve todas as roletas. Tá bom? Senão vai estragar. Não estraga porque eu não estou com vontade de comer, pastor. Agora leve e coma almoço amanhã. Tá bom? Então leva para a sogra, para o sogro, para o tio, para a tia. Qual era a índole de Jezabel? Era homicida. Não seja uma esposa homicida. Eu sempre digo a diferença entre a mulher parteira e a coveira. A parteira, ela edifica. A coveira, ela destrói. A parteira, ela é otimista. A coveira, ela é pessimista. A parteira, ela pega o potencial do marido e gera. A coveira, ela enterra o potencial do marido. Coveira dentro de casa. Agora eu vou te identificar. Coveira dentro de casa. O marido está lavando a louça, deixou o prato cair, caiu, quebrou. A coveira nunca faz. Quando faz, faz besteira. Coveira. O marido pegou o lixo, juntou, ela olha aquela cena. Eu pensei que Jesus ia voltar, nunca ia ver isso. Coveira. Parteira dentro de casa agora. O marido lavou a louça, quebrou o prato. Amorzinho, eu vou juntar. Você aprende com o tempo. Parteira, o marido junta o lixo. Ali ela vê aquela cena, ela se alegra e diz: é por isso que eu não te troco, não te dou, não te vendo. Pra mim tu é o cara. Parteira. Tem uma história bastante conhecida que eu gosto, né? Do Obama e da Michelle Obama. O ex-presidente e a ex-primeira-dama. Eles estavam no restaurante, aí veio o dono do restaurante, reconheceu a Michelle Obama, e os dois começaram a conversar uns 10 minutos, depois se despediram. Aí o Obama pergunta: quem é esse daí? Não, ele é dono do restaurante aqui. Se eu não tivesse casado com você, Obama, eu teria casado com ele. Aí ele, só para tirar onda, disse: quer dizer, se tu não tivesse casado comigo, tinha casado com ele? Então, hoje em dia, tu seria esposa de um dono de restaurante. Ela olha para ele, a parteira, ela gela, disse: não. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente da república. Porque a parteira, ela gera. 3 mulheres me impressionam na Bíblia. Primeiro, Abigail. Abigail, ela falou poucas coisas